Muito bom. Deus abençoe, Renan. Glória a Deus. Aleluia. Você pode baixar sua cabeça. Vamos fazer uma oração ao Senhor para a gente começar esse momento da palavra. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença que é maravilhosa aqui. Que o Senhor continue se derramando diante de nós. Que o Senhor abra os céus nessa noite sobre as nossas vidas. E que o Senhor escancare a revelação, para que o nosso coração se encontre e se conecte com a Tua vontade soberana. Ô Espírito Santo, eu quero orar nessa noite, para que os corações venham estar rendidos ao Senhor, para que toda a nossa mente, os nossos pensamentos venham ser levados cativos ao Senhor. Nós queremos mais de Ti, em nome de Jesus, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Amém, amém. Nós vamos começar esse mês um tema, e esse mês específico, de junho, um tema sobre fé. E queremos que esse tema, ele possa ajudar você a desenvolver-se em todas as áreas da sua vida. Então eu quero que você fique atento, que você venha aos cultos e que você convide pessoas para estar junto aqui, porque o que nós vamos experimentar esse mês inteiro vai desatar os céus sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Outra coisa, junho é o 6º mês do ano, e é interessante a gente pensar justamente nessa metade do ano, o quanto a gente já andou. O que a gente conseguiu fazer até agora? Como igreja, nós estamos caminhando em cima de uma palavra, onde o Senhor nos disse que seria um ano de aceleração. Eu não sei como está sendo na sua vida, mas na minha vida está sendo de fato um ano de aceleração. E Deus está dizendo, eu quero acelerar coisas em você que estavam empacadas, que não estavam se movendo. E esse ano você vai ver as coisas de fato deslanchando na sua vida, amém? Então nós estamos crendo em portas abertas, nós estamos crendo em milagres, nós estamos crendo em sinais e em prodígios, estamos crendo que Deus vai fazer a parte dele, naquilo que Ele prometeu para o seu povo, para a sua igreja. Então eu quero convidar você a agarrar essa mensagem profética e a se levantar onde você está, porque é muito fácil a gente simplesmente esperar que Deus faça a parte dele e a gente não faz a nossa parte. Não existe isso. Toda promessa, ela vem debaixo de uma condição: se você fizer tal coisa. Então isso é, não que Deus não queira abençoar você, mas se você quer ser abençoado, é importante que você também se posicione. Esse ano ainda você vai experimentar coisas que você não experimentou, e o que nós estamos entendendo do Senhor é: esse ano precisa ser o melhor ano que você viveu até agora. Precisa ser de fato. Sabe por quê? Porque a revelação do Senhor, ela vem para as nossas vidas, de estação em estação Ele traz algo novo. E o Senhor, por algum motivo, apontou para o ano de 2019, e Ele falou: no ano de 2019 coisas acontecerão. E se você estiver conectado com a mensagem, com a palavra, você vai estar surfando na crista da onda que está vindo por aí, amém? Então agarre o que Deus tem para você, glória a Deus. E é por isso que a gente vai tirar na igreja esse mês inteiro para falar sobre uma fé prática, para que a gente desenvolva isso, amém? Por favor, abra sua Bíblia para a gente começar em 1 João capítulo 2, e a gente vai ler o versículo 5 e o versículo 6. 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6. Todo início de série eu gosto muito de trazer primeiro um fundamento, para depois a gente mergulhar mais profundo. Então eu quero trazer esse fundamento nessa primeira ministração. De manhã foi um tempo maravilhoso, e estou clamando ao Senhor que Ele nos dê ainda mais hoje à noite. Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor em 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, isso é a palavra do Senhor, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos ler apenas esse último versículo aqui. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou.
Nesse texto, o apóstolo João está nos ajudando a entender a dinâmica da fé. E a dinâmica da fé, ela depende única e exclusivamente da pessoa de Jesus. Porque nós não estamos falando da fé de um homem A, B ou C. Nós estamos falando sobre a fé de Deus. Então a fé de Deus, ela é manifesta através da pessoa de Jesus, porque Jesus é aquele quem viu o Pai. E uma vez que ele viu o Pai, ele revela para nós quem o Pai é. Então Jesus, ele deve estar nesse lugar de centro, de centralidade das nossas vidas. Jesus deve ser o seu alvo e o seu foco, para que você persiga isso, para que você queira ser semelhante a Ele. E a minha grande pergunta, o meu grande questionamento, é que quando a gente fala que está no Senhor, muitos de nós confundimos estar com Deus em estar na igreja. Estar na igreja não é estar com Deus, porque pessoas podem estar aqui e não necessariamente estar em Deus. Estar em Deus significa ter uma aliança com Ele, ter um compromisso real e vivo com Ele. Então o que o apóstolo João está dizendo é que quando nós dizemos que estamos nele, que nós permanecemos nele, que nós somos salvos, que nós temos a marca da promessa que é o Espírito Santo em nós, o apóstolo João está dizendo, então é importante que a gente também ande como ele andou. É importante que a gente viva como ele viveu. E qual era o padrão de Jesus? Qual era o padrão da vida de Jesus? Era um padrão de fé. O padrão de uma fé, não uma fé medrosa, uma fé fraca, mas era uma fé extravagante, era uma fé ousada, era uma fé que movia o sobrenatural e que fazia o impossível acontecer. Essa é a fé de Deus que o Senhor deseja hoje revelar para cada um dos cristãos, para que a gente viva semelhante a Jesus. Quando a gente começa a olhar um pouco a trajetória de Jesus, a gente vai ver que existem alguns pontos ou alguns fundamentos específicos que regeram a caminhada de fé de Jesus. E é sobre esses fundamentos ou esses pontos que eu quero hoje desenvolver essa mensagem. Nós vamos trabalhar sobre 3 pontos hoje à noite, que vai te ajudar a entender de maneira muito prática como a fé se desenvolve. Como que a fé se desenvolve? Nós assistimos cultos. Nós participamos do ambiente de culto, nós adoramos ao Senhor, nós vimos para a igreja, conhecemos, fazemos escolas ministeriais, conferências e eventos, e a gente volta para casa, e parece que as coisas não engrenam, parece que as coisas não acontecem. Então fica um questionamento, espera aí, é só para uns, não é para outros? Só o pastor pode viver isso, eu não posso viver isso? A palavra está dizendo aquele, e quando ela fala aquele, ela está dizendo todos aqueles que dizem estar em Deus, esses devem caminhar semelhante a Ele, devem caminhar semelhante a Jesus. Então é um convite, não é um desafio, é um convite. A fé não é utópica, não é uma ilusão, a fé é uma realidade. Então a gente vai entender primeiramente como a fé se desenvolve. A pastora Kate pregou 2 domingos atrás, se não me engano, foi isso? Muito bem explicando o fundamento da fé, de onde vem a fé, como a fé acontece. E hoje eu quero falar como essa fé vai se desenvolver em nós. Então, como é uma mensagem de fundamento, guarda isso no seu coração, porque as coisas vão começar a ser ativadas por aqui. A primeira fase, ou o primeiro fundamento que faz a fé se manifestar ou se desenvolver em nós, é o que nós chamamos de vida de adoração, vida de intimidade. Então coloca o primeiro ponto como uma vida de adoração. Em João capítulo 4, versículo 24, a palavra diz que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O grande ponto aqui é que Deus não está procurando adoração. Isso é, Ele não está procurando o seu trabalho, Ele está procurando você. Deus não está procurando o que você pode fazer por Ele, Ele está procurando você. O fazer deve ser uma consequência do nosso compromisso. Mas a base do Evangelho, que Jesus está pregando e trazendo, é uma vida de intimidade e adoração. E a fé não tem como se desenvolver se nós não tivermos essa vida de adoração. Porque tudo parte da adoração. E o que é adoração, pastor, pelo amor de Deus? O que é essa adoração? Porque eu estou querendo aprender, eu estou querendo entender. Adoração é quando eu me disponho a conhecer o outro e a agradá-lo naquilo que ele quer, por ele.
não agradar o outro baseado no que eu quero por mim, mas baseado nele. Então nós estamos falando que Deus está procurando adoradores. E adoradores, quando se encontram com o Rei, com o Senhor, eles só têm um desejo no coração: adorá-lo. Adorar é querer satisfazer o coração de Deus, é querer alegrar o coração de Deus, é revelar para Ele o quanto Ele é precioso para você. E aí nós entramos num ponto muito delicado. Por que nós há tanto tempo sentados dentro da igreja, cantamos, louvamos, temos canções autorais, temos canções que são versões, e nós vimos a igreja, cantamos, mas nós não adoramos, não conseguimos adorar? Porque a grande verdade é que o ambiente de adoração, ele gera intimidade, e o ambiente de intimidade, ele gera confiança. Onde tem intimidade tem confiança, e onde tem confiança tem fé. Onde tem adoração tem intimidade, onde tem intimidade tem confiança, e onde tem confiança tem fé. Nós não conseguimos adorar a Deus porque nós não o conhecemos, porque não tem como adorar o que você não conhece. Você pode ouvir falar sobre a bondade dele, sobre a fidelidade dele, mas você não conseguirá adorá-lo se você não tiver de fato os olhos abertos para conhecê-lo como ele é. E uma das coisas que eu vejo na vida de Jesus, as maravilhas de Jesus, é que o Pai investiu na vida desse homem durante 30 anos da sua vida, para que ele conhecesse a Deus verdadeiramente. Jesus foi também conhecendo o Pai ao longo do processo, não que ele não o conhecesse, mas o seu processo de 30 anos fez ele conhecer ao Pai o suficiente para saber, mesmo na cruz do Calvário, meu Pai não vai me abandonar. No momento que tudo pareça obscuro, e que inclusive pareça que Ele me abandonou, Ele disse para mim: eu nunca, jamais te abandonarei. Isso é, o meu Pai não vai me abandonar. Isso não nasce num culto, isso não nasce num evento, essa convicção nasce num ambiente de intimidade. Eu ouço quem está falando comigo, eu creio, eu acredito naquele que está falando comigo. Então a grande verdade é: conhecemos a Deus como deveríamos conhecer, porque se não conhecemos a Deus, não iremos adorá-lo. E se não adorarmos a Deus, não tem como viver esse ambiente de presença manifesta, onde as coisas acontecem, onde eu dou passo e Deus respalda. No livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que eu creia, que eu acredite que Ele ama presentear ou abençoar aqueles que o buscam. Nós não estamos falando de um Deus distante. E quem sabe na nossa geração, a nossa grande busca, e hoje a gente tem igrejas maravilhosas, igrejas grandiosíssimas, igrejas com milhares e milhares de pessoas que têm muito recurso. Então tem muito recurso, fica fácil a gente montar uma estrutura de som, de iluminação, um ambiente maravilhoso. Então o sistema religioso nos dias de hoje tem acostumado os cristãos de hoje a buscar entretenimento, a buscar satisfazer a sua alma, não adoração, mas buscar satisfazer a sua alma. Importa se você está bem, importa se você se sente bem, importa se você se sente confortável. Essa é a grande ideia do milênio. É o homem no centro, é o homem sendo o centro, é o homem tendo a chave para reger Deus, para ligar Deus e desligar Deus, para ativar Deus e desativar Deus. No ambiente de adoração nós descobrimos quem Ele é. No ambiente de adoração nós experimentamos quem Ele é. Mas por que nós vamos de igreja em igreja, de eventos em eventos? Cara, eu vou lá que vai ter o cara de tal cidade, é lá que o negócio vai acontecer. Mas nós não temos profundidade, então a gente sai de lá e vai para outro lugar. Isso é, nós estamos buscando suprir aquilo que só uma pessoa pode suprir, é Deus. O vazio, a angústia, a ansiedade, só Deus pode suprir. Como Ele supre isso? Através do relacionamento. É por isso que Ele chama a gente para um relacionamento.
É por isso que o exemplo de Jesus era investir mais tempo na presença do que ministrando. Vou falar de novo, Jesus investia mais tempo na presença do que ministrando. No dia que a gente tiver que investir mais tempo fazendo qualquer coisa, ao invés de estar na presença, nós estamos gerando um problema. Porque na presença da adoração, na presença de Deus, quando nós o adoramos, a Bíblia fala em Salmos que nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. Isso é, nós vamos refletindo o que Ele é. Nós vamos falando como Ele. Nós vamos desenvolvendo intimidade com Ele. Então a gente vai pensando como Ele. Sabe aquele pensamento seu negativo, aquele pensamento seu maldito que não para de te perseguir? Quando você se encontra com a presença da glória, você aprende a pensar como Ele pensa. Quando você está vivendo intimidade com Ele em adoração, você vai começar a andar como Ele anda. E é o que o apóstolo João falou para nós nessa noite. Aquele que diz estar nele precisa andar como Ele andou. Pastor, e como isso, ou qual os benefícios da adoração, e por que a adoração realmente precisa ser algo desenvolvido dentro de mim, para que a fé se destrave? Eu vou te explicar. Primeiro, porque a adoração, ela transforma você. A adoração é o seu contato de intimidade com Deus. É o momento que você se deixa de lado e busca servi-lo, busca amá-lo, busca se desenvolver com Ele. Mas por que nós não conseguimos se envolver em intimidade e adoração com o Senhor? Por causa das nossas experiências de frustração, por causa das coisas que nós achamos que Deus falhou conosco, porque simplesmente um dia fizemos um voto de tolo, empenhamos o nome de Deus e disse Ele vai respaldar, e Deus não fez, porque Ele não é obrigado a fazer aquilo que Ele não disse que iria fazer. Então a gente fala, Deus me deixou, Deus me envergonhou, Deus me abandonou, e Deus não envergonha, Deus não abandona e Deus não deixa. Só que essa ideia tem privado a gente de se envolver com Deus. A maioria de nós precisa pedir para o Espírito Santo tirar os nossos óculos e nos dar novas lentes, para que a gente enxergue Deus como é. E eu gostaria de explicar isso, porque a adoração, ela nasce num ambiente de intimidade. E intimidade só acontece quando existe relacionamento. Se não há relacionamento, não tem intimidade. E se não há intimidade, não tem adoração. E se não há adoração, nunca vamos conseguir viver uma vida de fé como Jesus viveu. Então vamos tentar desenvolver isso e entender como Jesus fez e como que a gente pode fazer na nossa vida também. Preste atenção, porque a intimidade, ela é fruto do tempo que eu invisto me relacionando. E aí eu gostaria de trazer o exemplo, tem vários casais aqui. Eu gostaria de trazer o exemplo de nós que somos casados hoje. Quando você começou a se relacionar com a pessoa que você hoje é casado, você precisou investir tempo para conhecer a pessoa. E investiu tempo para conhecer a pessoa. Está certo que uns não investiram tanto, e alguns estão até dizendo, pastor, estou casado já há uns tantos anos, mas deveria ter investido um pouquinho mais, porque eu casei com uma pessoa que eu não conheço direito. Enfim, acontece, né? A gente vai conhecendo, tanto que o apóstolo fala, conhecei e prossegui conhecendo ao Senhor. Não é da noite para o dia. Nós estamos falando de um processo, de aplicar a nossa vida em conhecer a Ele, em conhecer como Ele é. Então a maioria de nós aqui que somos casados sabemos esse ambiente que acontece antes de um compromisso mais sério. É o ambiente do cortejo, é o ambiente da expectativa, é o ambiente da paixão, é o ambiente da entrega, é um ambiente onde as pessoas se tornam, vou colocar não loucas, né, mas um pouquinho mais tolas. Elas fazem o que geralmente não fariam, elas falam o que geralmente não falariam, e elas se entregam por inteiro. É o ambiente do romance, é o ambiente da paixão. E o Senhor está dizendo, Jesus começou a se relacionar com o Pai assim, e todos que querem se relacionar com Ele, precisa se relacionar nesse ambiente da paixão, de se apaixonar, de saber quem Ele é. Agora,
Para eu conseguir conhecer o Senhor e me relacionar, eu preciso primeiro deixar o Espírito Santo quebrar barreiras aqui dentro, que hoje me impedem de fazer isso. Porque se eu sei que Ele é o Criador dos céus e da terra, se eu sei que Ele é o Criador do universo, se eu sei que eu existo hoje porque Ele me criou, se eu sei que o fôlego de vida vem dEle, todo dom perfeito vem dEle, isso é, médico não tem como livrar você da morte, ele pode ser o melhor médico do mundo, a sua saúde, a sua vida está nas mãos do Senhor. Dinheiro não consegue livrar você, porque existem coisas que dinheiro não consegue fazer. Se você chegar doente no hospital Albert Einstein, com R$1 bilhão, eles podem usar todo o teu dinheiro e tentar de tudo, e assim, ainda assim você morrer. Então a nossa vida está na mão do Senhor, tudo depende dEle. Nós estamos falando de um Deus que criou o ser humano do pó da terra, do pó. Ele fez do nada, Ele gerou você com toda a complexidade que você tem. Seus neurônios, suas células, seus estímulos, a maneira como o seu cérebro funciona, fazendo sinapse, ligando ideias, pensamentos. Nós não pensamos, parece que o nosso cérebro já está todo programado. A gente move o braço, faz isso aqui. O que eu estou falando, o cérebro pensou alguns segundos antes de eu falar. Ele já formatou, já forjou um monte de coisa na minha cabeça para compartilhar com você. Nós estamos falando de um Deus assombroso. Salmo 139 fala que de uma maneira assombrosa e sobrenatural nós fomos entretecidos dentro do ventre da nossa mãe. João capítulo 1 vai dizer que não foi pela vontade da carne, que não foi pela vontade do homem, mas foi pela vontade de Deus. Deus desejou você, se projetou em você, gerou você e disse: eu criei você para relacionamento comigo. Relacionamento. Deus está nos chamando a relacionamento com Ele. O vazio que o homem tem no coração, ou em qualquer área da vida dele, só pode ser resolvido ou preenchido pela pessoa de Jesus. Pela pessoa de Jesus. Mas se a gente sabe que esse Deus é tão maravilhoso, por que a gente corre dele? Se Ele é tão incrível, tão magnífico, por que a gente não investe tempo como a gente faz quando a gente investe tempo para ir num evento, numa conferência, ver um popstar que está chegando na nossa cidade? Peraí, não está certo, não está batendo as ideias, a balança não está medindo bem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, que não é nenhum problema você ver um popstar, não é nenhum problema você ir num evento, numa conferência, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus está dizendo: começa pelo começo, começa por aquele que te deu o início da vida, começa por aquele que é o alfa de tudo. Ele é o alfa e Ele é o ômega, é o princípio de todas as coisas. Começa conhecendo o Deus que você serve, porque eu não tenho como adorar quem eu não conheço. Eu não tenho como adorar se eu não conheço. Conhecer é a base de um relacionamento saudável. Conhecer faz com que eu me submeta a agradar o outro naquilo que o outro precisa. Conhecer a Deus é importante para que você saiba que Ele nunca vai deixar você. O Deus que nós servimos não é um Deus que fica falando várias coisas. Isso é, hoje Ele falou que está com você, amanhã Ele diz: eu estou de mal de você. Aí depois da manhã Ele diz: tá bom, volta aqui que eu vou te receber de novo. Aí você vai e fala: vou pensar se eu vou te perdoar. Nós não temos um Deus bipolar, que vive de extremos. O nosso Deus é equilibrado. Então qualquer tipo de distúrbio aqui dentro de nós, na nossa mente ou no nosso coração, que nos afaste dele, não nasceu nele, nasceu em você e em mim, através de sementes e de setas que o diabo lança para nos afastar dele. Porque o que a palavra está dizendo para nós é: Ele é o exemplo, Ele é o fundamento. Eu preciso andar como Ele andou, eu preciso andar nos passos dele. Mas pastor, por que Deus deixou acontecer aquilo comigo? Eu não sei. Mas pastor, por que Deus não me ouviu naquele momento que eu orei daquele jeito? Eu também não sei. Eu só sei de uma coisa: Deus nunca é injusto, Deus nunca vai mentir, e Deus nunca vai pecar. E quando eu sei disso, isso me basta, isso é suficiente para mim. Eu lembro em Lucas capítulo 4, quando o Espírito Santo veio, depois que Jesus saiu do Jordão, do rio, do batismo, o Espírito Santo levou Jesus para o meio do deserto.
No deserto ele foi levado para ser confrontado pelas mentiras e pela mentalidade mundana que o diabo trouxe diante dele. E em nenhum momento você vê Deus ter abandonado Jesus ali. E em nenhum momento a gente vê indícios de que Jesus estava dizendo: Pai, cadê você? Está escuro aqui. Por que você me colocou diante do diabo? É porque Deus estava dizendo para ele: filho, faz parte do seu processo, mas embora você esteja passando no processo sem me ver, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe aqueles momentos de escuridão que você chega a pensar: já não tem mais aquela palavra que Deus falou, provavelmente eu errei no que eu ouvi, ou aquele bendito profeta que se levantou diante de mim, que liberou aquela, esse homem não deve ter sido de Deus, porque nesse momento está tudo obscuro, não vejo nada, não consigo enxergar saída. Onde Deus está? Onde Ele sempre esteve, no trono, reinando, governando. E não é porque você está passando algo que está desconfortável, não é porque você está enfrentando algo que está te doendo, que Deus te abandonou. É importante entender nesse processo do relacionamento que Deus não vai deixar quem Ele é só porque as coisas mudam na sua vida. As coisas mudam aqui embaixo. Elas mudam porque pessoas alteram, elas mudam por causa das forças da natureza, e elas mudam pelas trevas, mas elas também mudam por causa dos anjos, por causa das hostes celestiais. Então, ao invés de vivermos focados no que não está acontecendo, a gente precisa relembrar quem falou conosco. Não foi o seu pastor que falou, foi o Deus do universo, seu Criador, que gerou você no ventre da sua mãe. Aguarde, se Ele falou, aguarde. Se Ele disse, creia. Se Ele falou para você, eu estarei com você, Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não deixa, não abandona, Ele não se distrai, Ele não se atrasa e nem se adianta. Deus é Deus de compromisso e fidelidade. Mude a sua lente para conseguir entrar nesse ambiente de adoração. Eu lembro de algumas histórias nas Escrituras que nos levam a entender isso. A importância da adoração, a importância de acreditar, porque na ausência da confiança tem o que a gente chama de desconfiança. Desconfiança gera ciúmes, ciúme gera controle. Preste atenção, a intimidade, o relacionamento gera intimidade, a intimidade gera adoração, e a adoração agrada a Deus e desata os céus de favor sobre nós. Mas a desconfiança, que é o oposto de tudo isso, ela vai gerar incredulidade, dúvida, ela vai gerar insegurança. A insegurança gera ciúmes, e os ciúmes gera controle. Da mesma maneira que eu usei o exemplo do casal, quando está começando nesse ambiente de paixão, de se desenvolver, assim também no relacionamento ninguém consegue conviver onde há desconfiança, porque a desconfiança deixa você em maus lençóis. A desconfiança faz com que você o tempo todo precise estar se justificando, como se você tivesse que provar a sua identidade, o seu valor, e você não precisa fazer isso. A Bíblia, na verdade, declara que o verdadeiro amor, ele lança fora esse medo, essa insegurança. A Bíblia também fala em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor não se enciuma. O amor, ele não tem esse ambiente ruim de desconfiança. Sabe por quê? Porque o amor se doa. O amor confia, e o amor sempre acredita. Eu lembro, o meu filho, quando tinha 6 anos de idade, me procurou e fez uma pergunta teológica, que eu confesso a você, a pergunta eu entendi. Eu falei: eu não sei se você vai entender a resposta. A pergunta era: pai, se você está falando desse Deus, que é tão maravilhoso e tão poderoso, e que Ele nos ama tanto, e Ele quer a gente perto dEle, por que que Ele então colocou a árvore que tem o fruto do bem e do mal no meio do jardim, para fazer com que pessoas comam o fruto do mal e se separem dele? Fiquei olhando assim, eu falei: rapaz, a pergunta até entendi, agora não sei se você vai entender a resposta. O interessante é, para que o amor seja uma realidade, Deus precisa deixar você livre, com uma segunda opção, para que você seja livre, podendo fazer o que você quer fazer. Por mais que aquilo seja contra os princípios ou o machuque,
você é livre. O que Deus está dizendo é que Ele não gerou robôs. Ele não quer se relacionar com pessoas que são robóticas. Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele criou você semelhante a Ele, pensante, inteligente. Então Deus não quer comprar você para que você esteja com Ele. Ele quer que você se relacione com Ele, sem desconfiança, sem ciúme, sem controle, sem manipulação, sabendo quem Ele é, seguro da sua identidade, seguro de quem Ele é, e que você se lance. Isso é, não tenha medo de confiar. Mas Ele não vai comprar você. É por isso que algumas coisas não acontecem na nossa vida quando a gente pede: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Ele está falando: você não entendeu nada sobre o meu relacionamento com você. Não é na base da barganha, é na base da graça. Não é na base do controle, do deixa lá, toma lá, dá cá. Não, é na base do amor, do relacionamento. Deus está nos chamando hoje para sair desse ambiente de desconfiança. Não desconfie de Deus. Não desconfie de Deus. Não desconfie de Deus. Por mais que esteja tenebroso o momento, não desconfie de Deus. Por mais que as coisas não estejam andando como você gostaria, não desconfie de Deus. Não ache que Ele deixou você. Não ache que Ele te abandonou. Jesus teve um dos momentos mais tenebrosos da vida dele, quando ele estava ali no Getsêmani, orando, a ponto de se agonizar. E aí Jesus vai para o ambiente da cruz, e ele fala: meu Pai, meu Deus, por que me desamparastes? A sensação era que Deus tinha deixado, e aquilo ali é para mostrar para nós, a humanidade de Jesus, que existem momentos que nós questionamos. Existem momentos que eu e você colocamos em xeque a fidelidade, a bondade, o amor e a graça. Porque a gente traz a plenitude do amor para uma esfera natural e material. A gente condiciona Deus ao dinheiro, condicionamos a Deus a um relacionamento, condicionamos a Deus a um bem material, condicionamos a Deus a uma oportunidade boa de emprego, uma oportunidade financeira. E Deus está dizendo: eu faço tudo isso, relacione-se comigo por quem eu sou. E tudo vai começar aí, porque é conhecendo esse Deus que você vai adorá-lo. Porque Ele sempre estava instruindo as pessoas a viverem em adoração. Porque a adoração extrai de você o seu melhor, e ela limpa de você o seu pior. Porque na adoração você expressa gratidão. Não é que você adora porque tudo está bem, você adora porque você entende quem Deus é. Vai ter momentos de dificuldades, momentos de luta, momentos de aperto, momentos de tribulação, de sufoco, de solidão. Pode ter deixado por um tempo Elias ficar dentro da caverna. Parece que ele esqueceu Davi durante muito tempo, cuidando de ovelha, quando já deveria estar no reino. Parece que ele estava brincando com Gideão, quando Gideão estava fazendo prova com ele. Parece que ele estava deixando Israel de lado, quando ele disse: Israel, ninguém nunca mais vai te oprimir de novo. Até parece pela nossa perspectiva, mas a grande verdade é: o nosso Deus é fiel e verdadeiro. E Ele está nos chamando hoje de volta a entender que não é o seu trabalho, mas é a sua adoração, é a sua intimidade. Tudo começa aí. Porque se eu vou dar passos grandes na vida, eu preciso saber quem está por trás de mim. Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus estava dizendo: eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo porque alguém está me respaldando. A adoração é justamente isso, a intimidade gera isso, a confiança de que você está sendo respaldado. A confiança de que você está sendo respaldado vai fazer com que você dê passos e as coisas aconteçam. Amém? Amém? Então vamos lá. Nosso segundo ponto: obediência. Como que eu desenvolvo a fé? Começo com uma vida de adoração prática. Como que eu desenvolvo a fé? Nosso segundo ponto: desenvolvendo uma vida de obediência.
E é o que a gente mais vai ver nas Escrituras, e é a base do ministério de Jesus. E para mim é a minha definição de fé. Fé não é um pensamento positivo. Fé é a obediência à palavra que Deus um dia liberou sobre nós. Então é preciso estar em intimidade com Ele. É preciso conhecê-lo naquele quarto secreto que ninguém o conhece, mas eu o conheço, eu sei detalhes dele que muita gente não conhece. E isso aí vai me fazer obedecer sem medo e sem temor, porque aquele que envia se responsabiliza. A obediência é a chave. A obediência para que você caminhe, a obediência para que você vá além. Eu estava numa cidade chamada Maués, cidade, o nome, Maués. Um padre amaldiçoou aquela cidade. Ele chegou na cidade, a cidade não o recebeu bem, jogaram pedra nele, os indígenas iniciais. E ele chegou no meio do rio, no barco. Ele olhou para a cidade e ele falou: a partir de hoje, Maués. E é uma cidade difícil. Algumas pessoas dizem que ali é o cemitério de pastores. Parece que ministério não se desenvolve, porque é uma cidade que carrega uma linha de maldade. E a gente estava fazendo um trabalho missionário ali. E eu lembro que estávamos num barco. E naquele dia eu desço do barco. E eu falei para o pessoal: fiquem aqui que eu vou fazer uma caminhada aqui para encontrar o melhor lugar. Já que a gente parou aqui, nós vamos fazer um evangelismo de impacto, de poder. Então desci, e aí falei com um cara que estava alugando moto, porque lá aluga-se moto, né? Carro não, mas moto sim, moto e bicicleta. E eu não queria subir ladeira de bicicleta, então eu vou alugar uma moto. Eu olhei para o cara e falei assim: querido, quanto que está a hora da moto? Só preciso de uma hora. Ele falou R$10. Então eu quero uma moto. Deixei lá a minha identidade, né? E peguei a moto e fui embora. Eu chego num determinado ponto da cidade que aquela moto começa a falhar. E eu pensei: volto para trocar de moto, que essa moto está falhando, ou sigo? Segui. Só que eu chego no início da ladeira, a moto falha e falha. E eu não sou entendido de mecânica de moto. Falei: rapaz, o cara me vendeu uma moto, me alugou uma moto quebrada. E aí eu sento naquela moto tentando empurrar ela, consigo chegar na ladeira. A ladeira me leva até um posto de gasolina que fica na beira do rio, na parte central de Maués. A moto para no posto e eu falo: cara, será que é bateria? Aí o cara: rapaz, isso aí com o estouro que deu, isso aí é gasolina. Eu falei: não, mas não pode, o cara me alugou a moto agora, não andei, não faz 30 minutos. Ele falou: mas você colocou gasolina? Não. Ele falou: rapaz, quando você aluga, coloca. Eu falei: mas achava que os R$10 já estavam incluídos. Você vê, mentalidade miserável, né? Não, então coloca aí. Só que o seguinte, querido, eu tinha saído do barco para alugar a moto, com a expectativa de que aquela moto, já que era R$10, eu falei: R$10 eu tenho no bolso, tá bom. E eu falei para ele: coloca, porque depois eu volto no barco, eu pego o dinheiro e pago ele lá. Pode colocar R$10. A grande verdade é que enquanto ele colocava aquelas máquinas antigas, que ainda é assim, ó, analógica, eu botei a mão de um lado e falei: rapaz, mas cadê meu dinheiro? Botei a mão do outro, naquele bolso secreto, que é um bolso pequeno que tem aqui. Esse dinheiro aqui é muito legal colocar aqui, ó, que às vezes eu esqueço aqui. Na hora que você mais precisa, você bota a mão, tem 10 centavos. Enfim, aí eu coloquei a mão aqui e falei: Senhor da glória, cadê o dinheiro? Meu irmão, eu já suo por natureza. Naquele dia eu comecei a suar. E o cara colocando os R$10, na minha cabeça, eu e Deus. Na minha cabeça, eu e Deus. Senhor, olha a vergonha que eu vou passar. Eu vim aqui fazer um evangelismo, aluga a moto. Agora não estou com dinheiro para pagar a moto, porque o barco está lá no meio do rio. Como que eu vou fazer para pagar a gasolina? Primeira coisa que eu falei foi: faça um milagre, porque eu não sei o que fazer. Eu ia pedir para o cara: deixa a moto, eu vou correndo lá. E eu olhei para ele e ele falou assim, ó, com a mão assim: é 10. Aqueles 7 segundos mais longos da sua vida. Eu fiquei olhando no olho dele. Ele fez assim: é 10, que achar com medo, o cara vai ligar a moto e vai embora, é 10. Quando ele falou assim, na minha cabeça eu falei: Senhor, me ajuda. Diante do Deus Todo-Poderoso que está aqui presente, eu e esse cara estava aqui, eu estava aqui na moto, a bomba aqui, ali a conveniência, aqui do meu lado. Não voou, veio voando. Surgiu uma nota de R$10, aqui, fez assim, ó, no chão.
o meu coração faltou pular pela boca, porque eu nunca tinha visto aquilo. Materializou-se uma nota de 10 reais. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Eu desci, peguei o dinheiro, e eu falei, quanto é? Ele é 10. Eu falei, então toma. Eu não sabia o que fazer. Ora, meus irmãos, eu não sei que rumo eu tomei, eu só sei que eu saí voado. Eu cheguei, parei a moto na beira do rio, entrei no rio, saí gritando, Anne, ela se estivesse aqui iria comprovar você. Eu fiquei chorando 15 minutos, e ela falou, meu Deus, o que aconteceu? Bateram em você? O que aconteceu? Não bateram, alguma coisa aconteceu, você caiu de moto, te humilharam na rua? Não. Quando eu consegui falar, eu falei, Anne, apareceu o dinheiro. Ela falou, amor, como assim apareceu o dinheiro? Eu falei, mas nem tu está acreditando. Meus irmãos, por que eu estou te dizendo isso? Porque quando nós nos movemos em obediência, Deus move os céus. Não é porque você tem dinheiro, é porque você foi obediente. É importante saber ser obediente a Deus. A obediência não se adianta, a obediência anda no cronômetro de Deus. Se Ele falou vai, vá. Se Ele falou pare, pare. Não, mas eu não deveria parar, o caminhão vai vir, vai me bater. Pare, porque a obediência, ela é livramento. A obediência traz milagres. A obediência materializa o impossível. Talvez o nosso problema seja esse, porque a gente não sabe o Deus que a gente serve, e a gente precisa estar tentando fazer o trabalho de Deus. Então a gente aperta essa porta, aperta aquela outra, a gente aciona aqui, e daqui a pouco a gente se enrola. E Deus está dizendo, se você tivesse me esperado, seria diferente. Deixa Deus ser Deus, viva uma vida de obediência. Se a gente está olhando a vida de Jesus, me responda, quando foi que você viu Jesus aperreado por aí, desesperado? Quando foi que Jesus esteve desesperado? Nós não vemos Jesus. Os discípulos chegavam, mestre, pelo amor de Deus, mestre, estamos precisando de dinheiro para pagar o imposto, mestre, o que é que a gente vai fazer? Ele falou, estão precisando de quê? De dinheiro. Quantos estão precisando? 1 denário. Então vai lá, pesca um peixe, dentro da boca do peixe vai ter 1 denário. Fala-me, Deus, como que Jesus sabia disso? O dinheiro já estava lá, o dinheiro apareceu, eu não sei, eu só sei que debaixo da obediência, eles foram, pescaram e viram o milagre de Deus acontecer. Certa vez Pedro estava no barco pescando a noite inteira, experiente. Aí o homem desce e fala, cara, hoje não foi um dia bom para peixe, hoje não está bom. Meus negócios esse mês está ralado, apertado. Aí ele chega, Jesus vai até ele. Eu acho interessante isso, porque na maioria das vezes a gente perde a expectativa em Deus, mas Ele vai até nós, na nossa necessidade, na nossa incredulidade. Jesus chegou até ele e falou o quê? Ei, pescou a noite inteira, pegou peixe? Rapaz, eu peguei nada. Esse lugar aqui está horrível de peixe. Vê como é a mentalidade que anda sem fé. Está horrível de peixe, não dá peixe mais não. Passei a noite inteira pescando. Ele falou, joga para o outro lado. Espera aí, como assim joga? Joga para o outro lado. Ele joga para o outro lado. E o que ele não pescou naquela noite, ele pegou o equivalente ao que ele pegou, parece que a semana inteira, se fosse uma boa pesca, a ponto do barco quase afundar. A obediência a Deus vai fazer com que você colha de onde naturalmente você não colheria. Obedeça. O Senhor fala para nós, quando está falando em Samuel, 2 Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar, porque para Deus Ele está mais interessado na sua obediência. Sabe por quê, meu irmão? Porque obediência é atitude de adoração, e adoração, como a gente falou, ela atrai o favor. Obedeça. O que é que Deus tem pedido de você? Eu sei que às vezes a gente entra em desespero, a gente fala, meu Deus, 5 horas, vai chegar, e Deus está falando, eu sou Deus, eu sou Deus. Confia no Senhor, mas seja obediente. Essa é a marca principal de Jesus, uma vida de obediência. Então você nunca vai ver Jesus desesperado, porque quem obedece sabe, não é o que eu quero, é o que Ele falou. É entender que na obediência Ele vai arrumando a sua vida, Ele vai colocando as coisas em ordem. Terceiro ponto que eu gostaria de trazer, como você vai desenvolver a sua fé. Então o primeiro ponto, uma vida de adoração e intimidade.
Segundo ponto, como que a gente vai desenvolver a nossa fé? Desenvolvendo a nossa obediência, sabendo ouvir e fazer exatamente o que Deus pediu, nem a mais nem a menos, exatamente o que Ele nos pediu. Terceiro ponto, uma vida de compromisso e entrega. Onde existe obediência, existe compromisso e entrega. E se eu puder trazer um subtítulo para compromisso e entrega, eu diria para você: Deus está procurando disponibilidade e não apenas disposição. Como assim, pastor? Porque esses dois termos parecem que são iguais, são idênticos, mas eles são diferentes. É mais ou menos assim, eu olho para o Paulo e digo: Paulo, querido, tem uma missão para a gente fazer. Pastor, sabe que eu e você, aqui, bate no meu coração e sente, eu estou dentro, é isso que eu quero. Paulo está disposto, tem disposição. Paulo, mas vai ser meia-noite que a gente vai fazer. Ô pastor, não, meia-noite é ruim esse horário, né? O pessoal não gosta muito. Vai ser 11 horas da noite, Paulo. Pastor, seja a hora que for, eu estou junto com você. Amélia, não, libera meu marido, está liberado, ele vai junto com o senhor. 11 horas da noite. Aí da 10h30 eu vou ligar para o Paulo para acertar com ele os detalhes da ida. Paulo, 10h30, Paulo estava deitado. Pastor, é o seguinte, eu não tenho como ir. Rapaz, eu estou um pouquinho cansado hoje, amanhã eu vou trabalhar cedo. Se a gente for, que hora a gente volta? Umas 3 horas da manhã. Ô pastor, eu queria muito, mas eu acho que eu não estou em condições agora. Meu físico não está me deixando ir. Embora eu estou bem fisicamente, mas o meu físico não está me deixando fazer isso. Pode ser numa próxima? Pode, querido, não tem problema. Eu não sei se você está entendendo. A disposição é eu quero, eu vou. A disponibilidade é na hora que você precisa fazer. Então o compromisso não é o que você sente. O compromisso é fazer o que você precisa fazer na hora em que você precisa fazer. E é assim que a gente desenvolve a nossa fé. Porque a fé não tem a ver com sentimento, a fé tem a ver com convicções. Eu creio porque creio porque creio. E eu sei que vai acontecer porque eu sei que vai acontecer. Aí o Senhor te pede para fazer algo em obediência, e a sua obediência vai levar você a um compromisso. Quando você não sentir, faça. Quando as coisas não estiverem bem, não estiverem concordantemente, faça a si mesmo. É compromisso. Com isso eu trago mais uma vez um exemplo prático de Jesus. Quando ele estava caminhando para a cruz, ele teve disposição quando ele veio, mas ele ainda assim manteve a sua disponibilidade, ele manteve o seu compromisso. Algumas vezes Deus vai te pedir coisas que vai te levar a momentos desconfortáveis, e a vida cristã vai levar você a momentos desconfortáveis. E desconfie da pregação ou do estilo de vida que deixa para você uma esfera apenas de conforto. Conforto não desenvolve, conforto atrofia. Quando a gente fica muito confortável, a gente faz o que Davi fez. Deveria estar no campo de batalha, a gente vai fazer o que não deve fazer, vai pecar com Betseba. Quando a gente fica muito confortável, a gente fica num ambiente de ociosidade. O que é que o Senhor está dizendo para nós hoje? Em momentos que você está confortável demais, empenhe-se com um compromisso para fazer o que Deus está pedindo que você faça. Minha esposa estava comigo no carro e mais um amigo do Amazonas, no Viscardi da JK, lá perto da Duque de Caxias. Tinha ido de bermuda comprar um negócio para o almoço. Peguei meu filho na escola, era 12:15. Eu entro no Viscardi e aí vemos um jovem falando, com sinais de surdo. E eu falei assim: Jean, cara, esse cara é surdo, vamos orar por ele? Ele olhou assim: vamos? Eu falei: não, mas orar de verdade, a gente vai lá, aqui em espírito não. E ele falou assim: vamos, cara, vamos ver o que é que Deus quer fazer. Não, Deus quer curar ele. Ele falou: Paulo, mas como assim Deus quer curar ele? Não, Deus quer curar ele. E aí eu fui com o rapaz e falei assim: você é surdo? Eu tinha que te falar alguma coisa, E a mulher do caixa que estava falando com ele falou: sim, ele é surdo. Eu falei: então diga para ele que hoje é o dia mais especial, o dia de sorte dele. Ela falou: por quê? Não, diga para ele. Aí ele perguntou por quê. Eu falei: porque o meu pai é especialista em ouvidos. Ele: seu pai é especialista em ouvidos? Rapaz, ou ele era surdo ou ele era pentecostal do fogo, porque ele fazia os sinais assim. Ele falou: seu pai é especialista em ouvidos? Meu pai é especialista em ouvidos. Aí ele falou: mas por que é meu dia de sorte?
porque o meu pai está comigo hoje aqui em Londrina, e ele não vai te cobrar consulta. E tem mais, ele falou assim: não, mas meu problema não passa mais pelo médico, porque o meu problema foi que o médico cortou os nervos auditivos e não tem mais como reverter, é irreversível, foi um erro médico. Eu falei: mas por isso não estou te falando que o meu pai é o único nessa terra aqui que consegue resolver problema assim, de ossos que foram cortados? Aí ele falou: cadê seu pai? Eu falei: ele está lá fora. A Anne estava no carro, na época tínhamos um Cliozinho. Aí ela olhou assim: meu amor, o que está acontecendo? Eu falei assim: meu amor, ora ao Senhor, só isso. E ela ficou no carro orando, e o Jean veio comigo para encurtar a história. Nós oramos durante 5 minutos por aquele homem. Primeiro que ele ficou decepcionado lá fora, quando ele procurou o pai, fazendo assim: pai, eu digo, o pai está no céu. Ah, você consegue entender? Quando a gente fala o pai está no céu, mas gente, é justamente isso, o pai está no céu, glória a Deus. Não foi o meu pai terreno, o meu pai celestial. Ele ficou triste, estimulado. Eu falei: não, calma. E a mulher está dizendo: me dá alguns minutos, eu vou orar por você e você vai sair daqui curado. Para a honra e glória de Jesus, aquele menino que não ouvia desde os 5 anos de idade, já com 27 anos de idade, nunca mais ouviu nenhum som, saiu do estacionamento do Viscardi na Duque de Caxias com a JK, chorando, falando o nome da mãe, falando o nome do pai, dizendo onde morava. Então ele não apenas recebeu a audição, mas ele recebeu a habilidade de novo de falar. Deus fez um milagre na vida daquele menino. Sabe o que é isso? É a obediência. Você obedece, se compromete com a palavra que você carrega, e o milagre acontece. Vou contar mais uma, que quando eu começo a contar eu me empolgo, meu Deus do céu. Amazonas, estávamos numa comunidade que eu já não vou lembrar o nome, mas fomos com a igreja presbiteriana, levando um grupo de médicos para atender os ribeirinhos. E chegamos lá naquela comunidade, todo mundo estava sendo atendido, e a gente falou assim: Anne, eu e a Anne, vamos lá com as crianças, porque tinha um monte de criança reunida. E aí os americanos começaram a pintar o rosto dos meninos, e ficou aquela alegria. Cara, e eu fico observando quem está de canto, né? E eu observei aquele menino que estava de canto. E eu falei assim: Anne, vamos lá com aquele menino, chamar ele para brincar, porque todo mundo brincando de um fora da roda, não dá. Eu chamei o menino e falei assim: vem para cá. E os meninos: não fala com ele não, tio, que ele é doido. Mas Deus ama os doidos também, não ama? Mas por que ele é doido? Ele não pode participar só porque ele é doido? Ele não pode ficar na roda? Não, tio, ele não fala, ele é esquisito, ele fica o tempo todo aí. Desde quando? Desde sempre. Falei: agora que eu quero saber. Aí eu chamei uma pessoa mais velha e perguntei: qual o problema dele? Ele não fala, e ele ouve, mas ele não consegue falar, ele é mudo. Eu falei: desde quando? Faz muito tempo, porque a mãe dele deixou ele aqui quando ele era pequenininho, e desde então ele não fala. Eu falei: como assim? Peraí. Aí eu fui lá, falei: posso orar por você? Balançou a cabeça que sim. Eu falei: eu e minha esposa viemos orar por você, e eu vou dizer uma coisa para você: a minha mão vai tocar na sua garganta, e aqui dentro vai tudo se conectar de novo. Preste atenção, como a fé age. Quando você tem intimidade, que você sabe quem Deus é e o que Ele pode fazer, você fala como Ele falaria se estivesse aqui. Então eu já falei, as suas cordas vocais vão se reconstruir, você vai receber de volta a habilidade de falar, o seu cérebro vai começar a trabalhar e mandar comandos, e vai dar tudo certo. Posso orar? Pode. Eu falei: só que depois que eu orar, você tem que falar comigo. Rapaz, eu coloquei a mão na garganta daquele menino e oramos por uns 3 minutos. Terminamos, eu falei: fala glória a Deus. E aquele menino, eu falei: você vai falar, querido, sua boca já está liberada, fala glória a Deus. Eu falei: não, isso não é glória a Deus não, você vai falar direito, porque a gente sentiu um calor na nossa mão, fala direito. Aí ele abriu a boca e falou: glória a Deus. Só que ele falou tão alto, que quem estava na roda gritou: o doido falou! E o doido não, o menino ficou tão desesperado, que ele viu que todo mundo olhou para ele, ele pulou pela janela. O seguinte, a casa era da altura dessas lâmpadas, a madeira até aqui embaixo, porque chama palafita, né? Quando o rio enche. Então aquele menino pulou daqui pela madeira e saiu correndo, pegou a canoa, parecia filme, e foi embora. E todo mundo desceu e foi atrás dele gritando: o doido falou, o doido falou. Eu falei: Anne, vamos lá ver o que está acontecendo. E saímos correndo.
o menino na canoa e os outros gritando do lado: o doido falou, o doido falou. E gritando, só que eles foram mais rápido que a gente. E daqui a pouco, sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? Já veio uma outra conversa atravessada de lá para cá. O curandeiro curou o doido, o curandeiro curou o doido. E a Anne falou: meu Deus, amor, nunca veio uma missão aqui para essa comunidade. Se eles acreditarem que você é curandeiro, isso vai dar problema para a gente. Fala que você não é. Eu falei: vamos fazer o seguinte, Anne, deixa eles acharem. Eu pensei que você ia colocar na oferta, guardanapo, igual aqueles crentes que botam envelope vazio. Aí eu falei para ela assim: se tu colocou envelope vazio, não tem problema não, tá? Deus recebeu o seu coração. Aí eu falei para ela assim: Anne, fica tranquila, deixa eles acharem que eu sou o curandeiro. Eu queria que ela estivesse aqui, porque foi um dia extraordinário na nossa vida, aquele lá. E aquele dia eu estava com uma fé da pega, meu irmão. Eu estava desesperado. Eu falei: negócio vai acontecer hoje, aquele negócio vai ser louco. E chegamos na frente da comunidade. O tio dele, há 8 meses, que não movia a perna por causa de um derrame. A perna travou, calcificou, e ele veio arrastando a perna assim, ó, gritando: quem é o curandeiro que tocou no meu sobrinho? Aí eu falei: foi eu. Anne, meu Deus, meu irmão, se ele tiver com teçado é facão lá, tá? Se ele tiver com teçado, ele vai cortar você todinho. Falei: Anne, deixa, vamos ver o que é que vai dar. Aí o cara: o que é que você fez com ele? Eu falei: o que é que você precisa? Eu estou há 8 meses assim. Se você, olha só, se você tocar aqui, eu acredito em quem você é. Eu falei: vamos fazer o seguinte: se eu tocar na tua perna e a tua perna voltar ao normal, então você tem um compromisso comigo. Você vai chamar todo mundo da sua comunidade e você vai colocar eles no centro comunitário, e eu quero falar com eles sobre algo. Tá bom. Rapaz, eu me ajoelhei, era na beira do rio, num espaço bem aberto. Me ajoelhei e coloquei a mão. Naquele dia o céu estava aberto, querido. Porque tem dia que a gente ora e não dá nada, mas tem dia que a gente ora que vai rapidinho. E aquele dia estava rápido. Eu coloquei a mão no joelho do menino e eu ouvi o estalo, foi assim, plá! Aí ele fez assim para trás e falou: meu Deus, você é curandeiro mesmo. Eu falei: não, agora peraí, agora você tem que me ouvir o que eu tenho para falar. Isso já estava um furdunço, que o pessoal saiu do barco que estava recebendo, porque o barco faz cirurgia, dá remédio. Os americanos, o pessoal saiu, vamos ver que bagunça é aquela. E todos eles ficaram no centro comunitário. E naquela manhã, era de manhã, eu falei assim: hoje ninguém vai ter doença no corpo, todo mundo vai ser curado. Porque eu estou aqui, eu não sou curandeiro, mas eu trouxe aqui o curandeiro dos curandeiros, que chama-se Jesus. E Ele não quer curar só o seu corpo, Ele quer curar a sua alma. Então muitos de vocês estão doentes no corpo, porque vocês estão primeiro doentes na alma. Libera a alma, recebe Jesus como Senhor e Salvador, confessa o pecado e você vai ser curado. Ai, que dia maravilhoso, que eu nunca vi outro dia igual aquele, de dezenas e dezenas de pessoas chorando, aceitando Jesus, e a dor sumindo. Malária, o pessoal que sabe o que é malária, eu já tive a bendita. Meu irmão, malária, você treme. As crianças com malária que estavam lá, elas foram curadas instantaneamente. As senhoras que tinham problema na coluna, de carregar balde, carregar bacia pesada, elas se abaixavam, se levantavam, pulavam em cima dos bancos. Foi um mover de Deus tão sobrenatural, mas tão sobrenatural, que afetou a equipe, que era uma equipe de presbiterianos que vieram dos Estados Unidos. Então assim, não sou contra o presbiteriano, pelo amor de Deus, fui da presbiteriana. Mas esses irmãos que vieram dos Estados Unidos, ele era assim, ó, eles eram os pais dos presbiterianos, eram top de linha, aqueles que só misericórdia mesmo. Os caras não acreditavam em nada. Sendo cientistas como médico era mais difícil. E chegaram assim: Paulo, que conversa é essa? O que aconteceu aqui? Eu falei: aconteceu. Mas como que você fez? Eu não fiz nada, eu só orei. Paulo, mas essas coisas não acontecem hoje. Acontecem sim. Quer saber de uma coisa? Nos próximos 3 dias eles falavam assim: nós não temos o que fazer por você, vai lá na fila com Paulo. Então era a fila dos médicos e a nossa fila aqui para curar o que os médicos não conseguiam curar e que não tinha remédio para curar. E aí vem uma mulher, uma senhora da equipe, e ela fala assim: você pode orar por mim? Eu falei: claro que eu posso, eu tenho um problema no joelho. Eu falei: claro que eu posso. Qual o seu problema? Eu tenho uma prótese. Eu falei assim: mas isso é um problema? É um problema, porque se você fez o dele destravar, eu estou acreditando então que esse seu Deus, americana, vai fazer o mesmo no meu. Eu falei: então vamos lá no barco. Fomos lá no barco, abri um consultório, mas eu suei tanto, 45 minutos orando pela mulher. Está sentindo alguma coisa? Sentindo nada.
Está sentindo alguma coisa? Estou sentindo nada. Eu digo, meu Deus do céu. Eu olhei para ela e falei, moça, tudo que eu podia fazer eu já fiz, eu já não sei mais como orar. Eu lhe aconselho a esperar. Saímos daquela noite dali, fomos para a cidade. Eles viajaram 2 dias depois de volta para os Estados Unidos. 1 mês depois, o pastor da igreja presbiteriana, o nome dele é... Como que é o nome do pastor da presbiteriana lá? Eu esqueci. Enfim, vou lembrar. Mas é um senhor maravilhoso. Ele me manda uma mensagem: Paulo, eu preciso repassar um e-mail para você e quero que você leia esse e-mail sentado, porque nem eu estou entendendo esse e-mail. Falei, pelo amor de Deus, pastor, o que é que eu fiz? Aí ele falou, lê isso aqui. Querido Paulo, quando eu saí daí, eu saí com uma coisa na cabeça: Deus pode fazer porque eu vi Deus fazendo. Eu lembro porque eu li aquilo com os meus olhos. Ela falou assim, eu sei que Deus pode fazer porque eu vi Deus fazendo, mas eu não acreditei totalmente. Então eu cheguei e eu fui subir a escada da minha casa, que eu não conseguia, a não ser com a ajuda do meu marido, e o meu joelho dobrou, era travado. E eu falei, não pode? Alguma coisa aconteceu. Eu marquei um médico. 3 dias depois estava no médico. No médico ele me deu um carão e ele falou assim, por que você foi trocar de prótese no Brasil? Ela falou, eu não troquei, você sabe os riscos que você sofreu. Eu não troquei. Como você não trocou? Está tudo mudado aqui dentro. Ela falou, mas eu não troquei. Ele falou, primeiro, que essa sua prótese é a melhor de todas, e eu não estou entendendo por que agora eles colocaram uma melhor, de onde eles trouxeram isso, e como que o seu joelho está dobrando. Ela falou, ele fez o raio-x, continua sendo uma prótese integrada, porque era um negócio que grudava você, eu não sei te explicar. Continua sendo uma prótese integrada, só que agora o osso foi recriado por dentro, e ela consegue mudar, ela consegue mexer. Eu acho que tinha sido um câncer, ela consegue mexer e subir. E ela falou assim, pastor José João, fala para o Paulo nunca deixar de acreditar que quando ele ora, Deus de fato faz milagres. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Mas uma vida de intimidade vai nos levar a uma vida de obediência. E uma vida de obediência vai nos levar a nos comprometer com a palavra. E quem se compromete com a palavra entra naquele versículo: se creres, verás a glória de Deus. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Glória a Deus. Poderíamos orar por várias coisas, por ativação, por muita coisa hoje à noite. Vamos fazer isso durante o mês. Hoje é para uma outra coisa. A nossa oração hoje é para que você diga: Senhor, me leva de volta aonde tudo começou. Me leva de volta àquele ambiente onde eu suspiro de paixão por Ti. Me leva de volta àquele ambiente onde eu desejo a Tua presença. Andrei, se você puder vir com a equipe por alguns minutos. Me leva de volta. Então feche os seus olhos, não olhe para mim, feche os seus olhos, Diga para o Senhor: retira de mim toda estrutura de religiosidade, retira de mim toda estrutura de incredulidade, porque eu não quero trabalhar para Ti pelo trabalho. Eu quero me relacionar contigo, eu quero conhecer esse Deus da Bíblia, eu quero conhecer esse Deus poderoso. Pede para Ele, Ele vai revelar a você hoje à noite. Pede perdão por você ter se afastado, pede perdão por seu coração ter ficado tão duro. Diz: Senhor, quebranta meu coração novamente. Quando foi a última vez que você chorou na presença dEle? Quando foi a última vez que você desejou Ele? O interessante é que quando Jesus queria fazer uma obra em alguém, para mudar a vida da pessoa, e Ele queria se revelar à pessoa, Ele sempre pedia para a pessoa fazer algo. Isso é, Deus está pedindo para nós hoje sair da nossa zona de conforto. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, como o pastor Tiago sempre fala, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E Jesus está dizendo aqui: eu tenho um novo e vivo caminho para você. Eu quero renovar, eu quero trazer uma unção fresca, eu quero arrumar o teu caminho, eu quero aplanar o teu caminho. Eu quero aplanar o teu caminho, eu quero trazer você para esse lugar de intimidade, esse lugar de devoção. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero te convidar nessa noite a dar um comando para o seu cérebro e dizer para ele: quem está no comando da nossa vida é o Espírito Santo.
Eu quero adorar, eu quero conhecer a esse Deus através da adoração. Diga para o seu próprio cérebro: cérebro, entenda, você não é regido pelos traumas ou estímulos dessa vida, você é regido pelo Senhor dos Senhores, pelo Deus do universo, pelo meu Deus, pelo meu Pai. E eu vou pedir para você: faça algo extravagante para o Senhor. Você vai sair da sua zona de conforto hoje, como um ato profético, dizendo: sim, Deus, eu quero me lançar nesse novo, eu quero ser renovado de novo, eu quero ter experiência de novo, eu quero me aprofundar de novo, eu quero conhecer quem Tu és, Deus. Se é dançar, dance. Se é falar em línguas, fale. Se é pular, se é rodar, seja o que for, mas obedeça ao Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Vamos orar e adorar juntos.